Bom dia a todos, muito bem-vindo do canal Shop Control. Nesse vídeo eu vou mostrar como se cria classe de impostos no Shop Control. Na realidade vão ser dois vídeos. Eu verifiquei que ia ficar muito longo, porque é um assunto um pouco grande, que quando a gente fala das classes de impostos, a gente está resolvendo a questão da tributação. Aí nós temos as tributações estaduais, federais e municipais. Especificamente no caso do Shop Control, as federais e as estaduais. Ou seja, no caso da estadual, o ICMS, no caso das federais, nós temos o PIS/COFINS e também o IPI. Como é um assunto muito vasto, ele varia muito, porque no caso do ICMS vai depender do estado. Então ficaria um vídeo muito longo, né? Mesmo sendo básico, é um vídeo básico, por isso eu vou dividir em dois. O primeiro vai ser sobre a criação da classe de imposto e posteriormente a questão da criação da operação, que na nota fiscal fica como natureza da operação, e também como configurar dentro da classe de imposto a operação. Porque quando você faz uma venda no Shop Control, você tem que informar uma operação lá. Só que essa operação, dentro dela, eu tenho que ter as tributações. O que seria o CST, a alíquota do ICMS, a questão do PIS/COFINS, o CFOP e outras informações. No Shop Control ele resolve com essas duas classes. No caso a classe de imposto e a operação. Nós vamos ver primeiramente classe de imposto. Então vamos acessar aqui o demonstrativo do Shop Control. Só lembrando que eu vou considerar primeiramente duas hipóteses. A primeira hipótese que eu vou considerar é que a empresa seja do lucro presumido. Então eu vou entrar aqui no cadastro de filiais, vou encontrar a filial aqui e vou mudar o regime dela para lucro presumido. O presumido é um pouco mais complicado do que o simples. Então, se você aprender do presumido, o simples você tira de letra. Então, aqui na aba fiscais, lucro presumido. Lucro presumido há o destaque do ICMS. Então, eu vou sair novamente aqui do sistema para considerar a mudança. Então, para me cadastrar a classe de imposto, eu vou aqui em cadastros, produtos e serviços, referente a impostos. Aí eu tenho a classe de imposto de saída e a classe de imposto de entrada. A classe de imposto de saída é a tributação que a empresa vai pagar quando essa mercadoria sair da empresa. Então, aí varia muito, porque aí eu tenho, dependendo do ramo de atividade da empresa, que produto ela comercializa, e vai ter várias possibilidades. Basicamente, eu tenho o tributado integralmente, que é o CST 00, o isento, que é o CST 40, ou 41 também, chamado não tributado, 41. Tem o CST da substituição tributária, que pode ser o 60, pode ser o 10, pode ser o 30, e tem um outro que é o genérico, que é o CST 90, no caso da empresa lucro presumido ou lucro real. Em relação ao ICMS, tanto o lucro presumido como o lucro real, em relação ao ICMS é normal. O único que não tem cálculo de ICMS é o caso do Simples Nacional. Até o Simples
em excesso, ele só é simples para a União, o governo federal. Mas para o Estado, ele calcula o imposto normalmente, debita e credita o imposto. Bom, o raciocínio da classe de entrada é a mesma coisa, certo? Da criação, é o mesmo raciocínio. É tanto que eu aconselho, à medida que você vai criando uma classe de saída, você vai criando uma classe de entrada com o mesmo código, talvez melhor, com a mesma descrição. Então eu vou aqui em classe de porte de saída, eu não tenho nenhuma aqui, ó, cadastrada, eu vou clicar em novo. Vou colocar o código e normalmente, assim, mas é questão para facilitar o usuário. Normalmente eu coloco o código nessa estrutura com 2 dígitos na descrição, porque quando ele for cadastrar lá o produto, lá na classe de saídas, quando ele apertar a seta para baixo, as classes vão estar em ordem de código, né? Com o passar do tempo, o usuário que vai cadastrando, ele não vai nem mais se ater a isso, ele já vai com o código direto. Então, primeiramente, como eu falei, nós vamos considerar que a empresa é lucro presumido e também uma outra coisa que ela paga PIS/COFINS. Ela tem pelo menos um produto que ela tributa PIS e COFINS, né? Pode ser, por exemplo, uma livraria, né? Que aí na livraria eu tenho o PIS alíquota zero. Pode ser uma loja de autopeça, que aí eu tenho o PIS, eu tenho o PIS 04, que é o monofásico. Pode ser também uma loja de medicamento, que aí eu tenho uma farmácia, que aí eu tenho alíquota zero, PIS, COFINS alíquota zero. Então, aí você vai ter que combinar essas duas tributações, né? Claro que se você destaca na venda IPI, aí você tem uma outra variável que aí você vai ter que combinar. Então você vai ter que combinar ICMS, PIS/COFINS e IPI. Vamos considerar apenas ICMS e PIS/COFINS. Uma coisa que eu preciso separar é quando é que eu tenho que criar uma classe de imposto e quando é que eu tenho que criar uma operação. Eu crio uma classe de imposto quando depende exclusivamente do produto. Se depender do produto, eu crio uma classe de imposto. Agora, se depender de outra coisa, aí eu crio operações. Em qualquer situação, eu vou ter que criar a classe de imposto de operação, porque a tributação está na classe de imposto, que dentro da classe de imposto eu jogo a operação de saída. E no caso de entrada, a operação de entrada. Então, eu tenho que separar. Nessa questão de separar, entra muito a questão da tributação, do perfil tributário da empresa. Quais os produtos que a empresa comercializa e quais são as tributações dela. Por isso que, mesmo eu tendo muita experiência e já li a legislação de ICMS de vários estados, a legislação federal com relação ao PIS, COFINS e ao IPI, sempre eu repasso essa responsabilidade para o contador. Então eu converso com o contador, tenho uma reunião com o contador e o contador me passa, de alguma forma documentada, qual é o perfil tributário daquele cliente, daquela empresa. Mas de forma básica, eu vou precisar separar o produto que é nacional e o produto que é importado por causa de uma lei federal com relação a esses produtos. Quando você cadastra o produto, tem um campo lá na aba Impostos chamado Origem. E ela tem do código 0 ao código 8, se eu não me engano. Quando o código origem é o 1, o 2, o 3 e o 8, essa lei federal, né,
diz que a alíquota interestadual é 4%. Isso vai depender de quê? Do produto. Então, eu crio uma classe de imposto. Então, eu vou ter que dizer se é nacional ou importado. Claro, se o produto for tributado, né? Se o produto for tributado. Se o produto for isento, não há necessidade. Então, eu vou ter a questão do importado nacional, do ICMS e a questão do PIS/COFINS. Então, a primeira classe de imposto que eu crio é a nacional. E eu vou citar aqui como exemplo 18%, o ICMS normal 18%. E além do mais, o PIS, COFINS, vamos considerar primeiramente o normal, ou seja, a empresa paga PIS, COFINS normalmente. Então, criei essa classe de imposto, eu vou copiar aqui e vou gravar. Só que existe a possibilidade de eu ter um produto nacional, ICMS normal 18% e o PIS que não é normal. Então eu vou criar uma outra classe de imposto, vou criar 2. Vou colar aqui, sempre o mesmo raciocínio. E eu vou considerar, vamos considerar que seja uma loja de autopeça. A loja de autopeça, ela trabalha com monofásico. Essa tributação monofásica, como diz o próprio nome, mono 1, fase, é a tributação que incide só numa fase da movimentação do produto, do trâmite do produto. Porque você tem o fabricante ou importador, aí você tem o distribuidor e você tem, no final, a loja que vende para o consumidor final. Existe a lei do monofásico, que é a lei 10.485, uma lei federal, claro que é PIS e COFINS, que diz que a federação, a União, cobra na origem, ou seja, ela cobra o PIS e o COFINS exclusivamente ou na fábrica, no fabricante, ou no importador. E todas as outras cadeias não precisam recolher mais o PIS e o COFINS. Por isso, o nome monofásico. Então, aí eu gravo. Existe uma outra... Aí o que acontece? Essas mesmas combinações, eu tenho duas, ICMS normal 18 e PIS monofásico e PIS normal e o nacional, eu tenho que fazer também para o importado. Eu vou gravar aqui, eu vou mudar aqui importado 3, importado ICMS normal 18% e PIS normal. Grava. Aí eu vou próximo código, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o importado ICMS normal e PIS monofásico. Ok. Vou mostrar aqui como é que está. Beleza. Uma outra classe de imposto aqui, no caso eu estou considerando autopeça, por exemplo, eu vou ter a questão da substituição tributária. Então eu vou ter aqui nacional, ICMS, substituição tributária e PIS normal. Aí eu gravo. Aí eu faço a mesma coisa. De novo. Próximo. Aí o 6. Agora o PIS monofase. Eu faço a mesma coisa também com o próximo, que seria o importado. E lembrando também que isso facilita, por quê? Porque quando você faz uma devolução, você tem que devolver como recebeu.
Então, na operação de devolução, quando ele é importado, você vai botar a alíquota de 4% se a devolução for para fora do estado da empresa. E aí o próximo aqui, importado e PIS monofásico. E também, aí nós vamos ver mais detalhes quando for o caso da configuração da operação, que se você vender para contribuinte para fora do estado, você vai destacar 4% e não 7 ou 12. Ou seja, a empresa vai pagar apenas 4% e não 7 ou 12. No caso, se a empresa for lucro presumido ou lucro real e o cliente que a empresa está vendendo é para fora do estado e ele é contribuinte. Uma outra classe de imposto que existe também, bem conhecida também, é o isento. ICMS isento. No caso do ICMS isento, eu não preciso, porque a não ser que seja uma questão estadual, né? Mas, por exemplo, se você for uma livraria, não precisa, porque o livro ele é isento de ICMS no país todinho. Então, todo o território nacional ele é isento. Então, eu não preciso de nacional importado, porque não vai variar nem a alíquota interna, nem a alíquota interestadual. Então, não precisa. O que precisa observar é se você também tem um produto que ele é isento de ICMS, mas ele tributa PIS, e eu tenho também produto que é isento de ICMS e não tributa PIS. Aí você tem, por exemplo, no caso de medicamento existe. Eu tenho produtos que é ICMS isento, mas o PIS e COFINS é normal. Mas vamos considerar apenas assim. Então, ó, veja que eu criei algumas classes de imposto, ó. Veja tudo que eu criei. Aí esse número de classes de imposto vai depender da empresa, dos produtos que ela comercializa. Como eu falei, a classe de imposto depende exclusivamente do produto. Se depender do cliente, se depender da empresa, aí você resolve dentro da operação, quando inserir a operação aqui dentro da classe de imposto. Como eu falei, que no próximo vídeo eu vou explicar. Só mostrando aqui. Então, quando você for cadastrar um produto, tem um vídeo também explicando como cadastrar produto. Eu vou pedir aqui um código, eu vou botar aqui produto teste. Aí você preenche esses campos aqui. Vejo aqui na aba impostos, ó, classe de imposto de saída. Acho que eu criei. Pode observar que elas estão assim em ordem, porque o Shopconto exibe a princípio em ordem alfabética. É por isso que eu faço essa nomenclatura aqui, ó. O código na descrição com 2 dígitos. Perfeitinho. Se o produto for nacional, ICMS normal, você clica aqui, ó. E a origem que eu falei é isso aqui, ó. Então, se eu disser aqui que o produto é importado, ó, desculpa aqui. Vou botar aqui a classe, deixa eu ver, né? A classe 3. Se eu disser que o produto é importado, então eu vou ter que mudar isso aqui, a origem, para uma dessas aqui, ó. A1, importação direta, estrangeiro adquirido no mercado interno, nacional, conteúdo superior a 4%, inferior ou igual a 70%, e a 8%. Por quê? Porque quando você enviar a nota, se você mandar no XML na nota para Receita Federal autorizar a nota, se eu disser para ele que ele é um desses códigos, 1, o 2, o 3 ou o 8, a alíquota interestadual só pode ser 4% se o produto for normal. Né? Então, se você mandar e a alíquota for 7 ou 12, aí vai dar um erro lá,
a alíquota de ICMS não confere com algum erro em relação à alíquota de ICMS. Ok? Pronto. Próximo vídeo eu vou mostrar como criar a classe de imposto. Ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e também dar um ok no vídeo. Posteriormente, daqui um dia, ou se depender, eu ainda faço hoje, eu mando a questão das operações.